profeta visionário, Robert Miller, está num curso específico e premeditado para unir as religiões do mundo, no seu livro Neo Genesis, Shaping a Global Spirituality. Miller não esconde sua agenda. Ele explica como seu antecedente católico o levou por fim a abraçar o budismo, a religião ateia do antigo secretário-geral da ONU, Hu Tang, que foi seu superior imediato na ONU por muitos anos. Miller diz que um governo mundial liderado pela ONU e uma religião global são a única esperança do homem. Quem está dizendo isso? Robert Miller, que está, por exemplo, à frente da chamada Religiões Unidas, United Religion, que é dos braços da ONU. Unificação não somente política, social, unificação religiosa, através da promoção do sincretismo. E aí nós temos aí, por exemplo, o neopaganismo. Muitas pessoas na atualidade trazendo de volta cultos pagãos, pré-cristãos, que haviam sido banidos pelo evangelismo, haviam sido banidos pela propagação do evangelho, estão sendo trazidos de volta. Igrejas sendo reunidas no World Council of Churches, que reúne as igrejas em torno de uma liderança global também. Nós temos aí, por exemplo, símbolos religiosos sendo unificados. E aqui quem assistiu, procura depois. Quem não viu, procura inauguração do túnel na Suíça. Inauguração do túnel na Suíça. Isso aqui é um cerimonial completamente pagão, bancado pela ONU. E aqui temos figuras importantes que promovem, figuras importantes que promovem aí a questão da ONU. Nós temos aqui, por exemplo, Aleister Crowley, que foi, vamos dizer assim, forneceu muito de ideias para uma grande banda que existiu tempo atrás chamada Beatles. Os Beatles. Inclusive ele é homenageado em uma das capas dos Beatles. E nós temos, por exemplo, Aleister Crowley como um dos grandes bruxos do tempo dele, tá certo? E nós temos a música Imagine. Pega a letra dela e dá uma lida para você entender qual é a agenda do anticristo para o seu governo. Nós temos aí, pode passar, a questão da maçonaria. Na maçonaria, você tem diversos graus. Você tem a maçonaria mais religiosa, que, por exemplo, o rito de York, rito escocês. Você tem uma maçonaria mais deísta, que é o rito francês. E dentre esses grupos de maçonaria, você tem os escalões. Então, as partes mais baixas, e muitos de vocês ou receberam ou vão receber convite da maçonaria. Por exemplo, muitos engenheiros recebem convite. Meu pai já recebeu convite da maçonaria. Tá certo? O que nós estamos fazendo aqui? Promovendo ódio contra a maçonaria? Não. Não estou dizendo para você atacar maçom, não estou dizendo para você agredir maçom, não estou dizendo para você não se relacionar com maçons. Cristo não foi assim, velho. Cristo se relacionava com todo mundo. Cristo se relacionava com prostitutas, com pecadores, com chamados publicanos. O que é uma coisa mais odiada do publicano? O publicano era o funcionário público de Roma. Levi trabalhava na alfândega, então cobrava impostos para o Império Romano. Os judeus tinham preconceito. E sabe o que Jesus fez? Chamou ele para ser apóstolo. E foi comer na casa dele e causou escândalo. Então a igreja não está aqui para combater grupos. A igreja está aqui para falar a verdade em Cristo Jesus. Então a verdade em Cristo Jesus é que este grupo, a maçonaria, contra o qual nós não temos nada contra, nós estamos aqui para atacá-los, mas para dizer a verdade. A maçonaria é uma das promotoras dessa religião mundial. Você pode entrar na maçonaria com a religião que você quiser. Não existe problema, você pode participar lá com a religião que você quiser. Só que quando você vai ascendendo nos degraus da maçonaria, em determinado momento você passa a ter como principal deidade Gadu, o que eles chamam de Gadu. Aquilo que aparece nos símbolos dele, pode passar. Aqui, ó, o G. Eles dizem que isso aqui é a geometria do universo, o grande consultor do universo, e chamam em alguns momentos de Gadu. E é na verdade um ídolo, é na verdade uma deidade que está se colocando, centralizando todas as outras religiões, todos os outros credos, todos os outros deuses em torno de si. Então esse já é um exercício para a religião do anticristo. Já é um exercício para arrebentar com a fé individual das pessoas e ligá-las numa religião única. Há um Deus só. Esse Deus que será o anticristo. Veja, sequência. Aqui símbolos da maçonaria, pode passar?
Passa mais um. Se a maçonaria fosse algo fraco, se não fosse algo relevante, como é que eles colocariam o símbolo deles, o símbolo Illuminati, que é uma das alas da maçonaria, a maçonaria alemã? Como é que eles colocariam o símbolo deles na nota de dólar? Você acha que qualquer grupo pode ir lá e colocar a imagem que quiser? Não. A maçonaria hoje, o grupo Illuminati, vamos dizer assim, que a internet quer dizer que é um grupo extinto, mas que na verdade ele muda de nome, muda de características externas, mas segue com o mesmo poder, segue com a mesma influência. Eles hoje têm um grande poder, tanto nos Estados Unidos quanto na questão da ONU, tá certo? Exerce grande influência. Nós temos, por exemplo, esse livro aqui, que eu recomendo a todos comprarem, o livro de Alexandre Costa, Nova Ordem Mundial, fala, por exemplo, um pouco acerca dessa revolução causada por esses grupos de poder, esses grupos que controlam, tá certo? A economia, controlam a política e que se reúnem entre si para estabelecer agendas e cumprirem as suas agendas, estabelecendo as suas agendas a partir de cima e impondo a nós que estamos embaixo, na pirâmide, a pirâmide da sociedade. Então eles estão a parte de cima porque governam, dominam e estabelecem aquilo que será imposto àqueles que estão embaixo, a nós. Nós temos, por exemplo, esses grupos que estão trabalhando já para esse tipo de implemento. Pode passar? Isso aqui é algo muito curioso que eu encontrei, chamado Pedras da Geórgia. Aqui tem diversas línguas falando acerca de um texto, e basicamente o que esse texto diz: logo após o anticristo quebrar o pacto durante os 3 anos e meio, dá-se ao início da grande tribulação, que foi anunciada por Cristo, que disse que se não fosse abreviada, ninguém sobreviveria. Nessa época será cumprido o programa que está escrito nas Pedras da Geórgia, o qual estipula um número ideal para a população mundial em 500. Nós temos hoje mais de 3 bilhões, né, de pessoas, se eu não me engano, salvo engano meu. E ele estipula aqui um número ideal para a população humana de 500 mil. Como é que eles vão chegar a esse número? Então, é um mistério, ninguém assume a responsabilidade por isso aqui. Isso aqui está lá, foi colocado lá e é um tipo de aviso. E ele estipula esse número de 500 mil, um número ideal para a população. Como chegar a esse número, né? Dá sequência, vamos lá. Após estabelecido no governo de um mundo plenamente globalizado, qual será a política do anticristo em relação àqueles que ficarem no arrebatamento e que rejeitarem o seu sinal, sendo encarados como subversivos ao sistema? Sequência, vamos lá. Aqui, ó, só quero ler aquele texto, ó, que está ali em cima. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Aqui, o anticristo, sua manifestação. Pode seguir? Aqui, cavalo branco. O cavalo branco, alguns equivocadamente associam, eu já vi alguns pós-tribulacionistas, nós somos pré-tribulacionistas, tá? Nós somos pré-tribulacionistas, pré-milenistas, dispensacionalistas. A gente vai ver daqui a pouquinho um pouco o que é isso. Alguns pós-tribulacionistas que dizem que a igreja não será arrebatada, que dizem que o arrebatamento é simplesmente algo alegórico, e que dizem que na verdade a igreja passará pela tribulação, o que eu não creio, associam esse cavalo branco, esse cavaleiro, à pregação do evangelho. Só que isso não tem base bíblica, não tem fundamento, porque diz que é uma pessoa, é alguém, foi-lhe dado, tem uma coroa, tem um arco, saiu vitorioso e para vencer. Então esse cavaleiro e essas características nunca foram associadas nem a Cristo, nunca foram associadas à igreja, nunca foram associadas a Deus, nunca foram ao longo da Escritura associadas. Então como é que em um lugar isoladamente agora nós podemos atribuir esse símbolo à igreja? Não tem condições, não tem base, não tem sustentação. Mas nós encontramos na história, por exemplo, nesse alto relevo aqui, que nos traz uma ideia, por exemplo, do que poderia ser Nimrod na época dele. Nós temos uma associação, um cavaleiro com um arco e uma flecha. E esse cavaleiro era uma imagem de poder, era uma imagem de domínio, de dominação. Então nós temos esta imagem que vem desde a antiguidade, sendo novamente trazida de volta, né? Sendo reavivada com a abertura do primeiro selo, a liberação do cavalo branco, do cavaleiro. Nós temos a manifestação do anticristo,
associada com a subida da besta, que João já falou no capítulo 13. Pode passar. E sai o outro, olha só, e sai o outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Nós temos aqui o próximo cavalo, nós temos aqui o cavalo vermelho, cavalo branco, o anticristo, pode passar, cavalo branco, o anticristo, cavalo vermelho, aquele que tem a espada. E aquele que tem a espada vai trazer guerra. A quem ele vai trazer guerra, né? Será que ele vai trazer guerra a pessoa que aceitou o sinal? Será que ele vai trazer guerra a pessoa que está junto com ele no seu governo? Ele vai trazer guerra a pessoa que está submissa a ele? Que adora-o, por exemplo? Que recebe o seu culto, a sua adoração? Né? Que participa desse culto, participa dessa religião? Que está com o seu chip, participando do seu governo? Não. A quem ele vai perseguir, meu irmão? Ele vai perseguir aqueles que não estiverem atentos ao arrebatamento. Ele vai perseguir aqueles que não ouvirem o seu nome Jesus chamar, como diz o hino, como nós cantamos tantas vezes, né? Eu, quando era adolescente, eu pensei em desviar, pensei em sair da igreja, por bobagem, queria, sei lá, ver coisas diferentes. Eu pensei em sair da igreja, e Deus, pela sua infinita misericórdia, me deu um sonho. E não estava tendo palestra de escatologia, não estava tendo nada disso, não estava mexendo com esse tema. Nem era adolescente, tinha 15 anos, eu acho. E eu sonhei que eu andava por uma avenida, a Avenida Francisco Morato, que é uma avenida extremamente movimentada, e não tinha ninguém. Eu andava por essa avenida sozinho, e a igreja que não era lá, a igreja era na Vila Madalena, mas eu via a igreja lá, na Francisco Morato. E eu olhava para a igreja, eu via a porta entreaberta. A porta estava entreaberta, estava tudo escuro lá dentro. Eu dizia, eles se foram. Eles se foram. Eu fiquei. Eu agradeço ao Senhor Jesus Cristo por ele ter me dado esse sonho. Porque eu disse, eu não vou sair da presença do meu Senhor. Eu não vou sair da presença do meu Senhor. Eu posso estar forte, posso estar fraco. Não interessa. Jesus Cristo disse ao apóstolo Paulo que o meu poder se manifesta na tua fraqueza. Então, estando forte, estando fraco, eu estou aqui. E você também está. E nós não vamos passar por nada disso aqui. Porque aquele que ficava tem que enfrentar essa situação. Foi-lhe dado uma espada, e ele saiu para guerrear, e estava sentado sobre ele, veio, e foi tirada a paz, e foi-lhe dado que tirasse a paz. Como ele vai tirar a paz? Nós temos hoje, por exemplo, toda essa tecnologia sendo desenvolvida para que ele possa, quando quiser, tirar a paz. Nós temos, por exemplo, aviões tripulados, drones, aviões drone, tripulados aí, aliás, sem tripulação, controlados remotamente, que podem andar em qualquer lugar, identificar pessoas em lugares isolados e eliminá-las. Tá certo? Então nós temos aí exércitos paramentados com diversos tipos de armamento. Nós temos aqueles equipamentos ali em cima, que são equipamentos extremamente tecnológicos, que podem aí ser operados à distância e podem empreender um verdadeiro massacre. Nós temos a nanotecnologia, que está diminuindo cada vez mais os equipamentos. E aí eu peço para você dar um clique, só um clique, para liberar o vídeo. Inteligência artificial, veja, a inteligência artificial, o IA, está mais perto do que você imagina. Você provavelmente já ouviu falar sobre inteligência artificial, seja algum filme de ficção científica, e geralmente eles utilizam os filmes para acostumar você. Então você tem, por exemplo, filmes antigos, né? Guerra das Estrelas. Você tinha, por exemplo, aquele James Bond 007. Ele pegava o sapato dele, o sapato dele tinha um celular. Aquilo era tecnologia que estava sendo implementadas. Você vê, aquilo já estava em projeto, estava fechado. Eles sabiam que aquilo já existia. Então, depois foi lançado e foi popularizado. Mas, primeiro tem que acostumar as pessoas, para que elas não sintam um choque, para que elas não rejeitem. Então, eles primeiro acostumam as pessoas, depois lançam. E lançam aquilo como uma grande vantagem. E aí a pessoa recebendo aquilo como uma grande vantagem, aqueles que não vão receber, por que não vão receber? Não vão receber porque tem uma instrução. Não vão receber porque conhecem a verdade, porque conhecem a palavra. Agora, aqueles que não recebem essas coisas que vêm do anticristo, eles têm que estar prontos para que não precisem passar por essa situação. Porque se tiverem que passar por ela, vão passar por muito sofrimento, vão passar por muita dor. Então nós temos aí as inteligências artificiais sendo desenvolvidas, como diz ali o texto,
por exemplo, do Facebook. Outro tipo de inteligência artificial está presente na rede social mais influente da atualidade, o Facebook. Você já percebeu que o feed de conteúdo que aparece para você é diferente do feed dos seus amigos? Aquelas propostas que eles fazem de produtos, os seus amigos ou namorada, familiares. Isso porque a plataforma usa a inteligência artificial. Nós temos, por exemplo, um jogo que foi colocado aí há pouco tempo, que foi retirado já, o jogo Go, aquele jogo que a pessoa caçava Pokémons. Pokémon Go. Pokémon Go. Vou explicar que o Pokémon Go auxiliou a plataforma, por exemplo, do Facebook em localização geográfica. As pessoas faziam uma varredura de locais caçando Pokémons, e com isso melhorava a questão da localização geográfica. Então nós temos, por exemplo, essas tecnologias que surgem e que desaparecem, elas surgem para quê? Para implementar, aqui ó, agora vai chegar a parte que eu quero. Vamos lá. Veja isso aqui. Onde está o controlador dele? A distância. Isso nos hospitais, que é levaria para olha só a capacidade que tem, o controle que tem. Você lembra do Robocop? Eu lembro. Esse aqui, se não me engano, é o Atlas. O robô chama-se Atlas. Lá no YouTube é procure Atlas. Olha só. A habilidade dele. Olha só. Esse aqui eu quero passar um pouco. Aliás, eu posso passar porque senão não passa junto lá. Tudo bem, vou encerrar por aqui. Onde está a tecnologia na atualidade? Nós não temos acesso a essas coisas. Nós não convivemos com isso, por isso a gente pensa que não existe. Mas ela está sendo desenvolvida e sendo implementada. Por enquanto, eles usam ela com o pretexto de que é para o bem, de que é para algo útil, algo prestativo, algo bom, algo positivo. Mas eu digo para você que essa tecnologia nas mãos erradas pode ser usada para implementar esta guerra, que ele vai travar contra aqueles que não aceitarem o seu sinal, contra aqueles que ficarem dentre os que forem arrebatados. Veja só: e enganos que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta. A besta que sobe da terra implementa sinais na presença da besta que sobe do mar, do anticristo, dizendo aos que habitam na terra que fizessem a imagem da besta, que recebera a ferida da espada e que vivia, que morreu e ressuscitou, imitando a ressurreição de Cristo, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta.
Presta atenção. Você que tem que entender João na sua época. Qual é a linguagem que João poderia usar na sua época? Qual a linguagem que ele poderia usar? João não poderia falar de inteligência artificial. Ele só dá um clique e ele vai. Tá ótimo, tá. João não poderia falar de inteligência artificial. Por quê? Porque isso não era uma linguagem da época dele. João precisou usar um elemento da sua linguagem. E qual é a sua linguagem? Como é que um ser, ele sai de um estado estático e passa a ganhar vida e a falar e a se mover? Se lhe der um espírito. Como Deus deu um espírito àquele boneco que ele formou do barro e ele se tornou um ser humano. E os homens hoje estão tentando dar espírito a quem? A esses seres que eles estão produzindo. Essa tecnologia que está avançando e que eles estão produzindo. E que futuramente será com certeza uma grande arma nas mãos da pessoa errada. Veja, acerca da... Pode passar? Esse próximo aí, eu não vou ler. Esse aqui é a nanotecnologia. Procure saber acerca dela. A nanotecnologia está desenvolvendo uma forma de diminuir cada vez mais os componentes. Então nós temos uma diminuição dos componentes. Eu vou ler só um parágrafo. Os processadores evoluíram já há algum tempo e usam nanotecnologia em sua fabricação. Atualmente, a nanotecnologia é aplicada em 800 produtos, porém, os que mais possuem essa aplicação são os processadores. A nanotecnologia está mais presente em computadores e hoje em dia os processadores têm capacidade de alto processamento. Os compostos internos dos processadores são fabricados em escalas nanométricas. Internamente, os processadores são compostos de milhões ou até mesmo de bilhões de transistores. São atualmente fabricados em 45 nanômetros, ou até mesmo já existem indústrias fabricando em escala de 32 nanômetros. E ele comparou aqui, se a gente pudesse pegar um nano, essa medida, um nano, e aumentar ela ao tamanho da moeda de 1 centavo, isso seria equivalente a essa moeda de 1 centavo ter o tamanho da Lua. Você precisaria que essa moeda de 1 centavo equivalesse ao tamanho da Lua. Então nós temos aí a tecnologia sendo implementada, nessa nanotecnologia sendo colocada próximo já do átomo, trabalhando já nesses níveis. E com isso você tem, por exemplo, o domínio desses grupos, né, sobre essa tecnologia, o que eles podem usar ao seu bel prazer, ao seu favor. Pode continuar. E havendo aberto, pastor, já está no limite, né? E aí, pastor, quando é que encerra? Dá um tempo aí. Pessoal, 9h20 já, né? 9. No terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sobre ele assentado tinha uma balança. E ouvi uma voz do meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo para 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada para 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. O que é isso? Controle. Aquele controle que eu falei para você há pouco atrás. A nanotecnologia, por exemplo, faz com que os chips, faz com que os processadores, faz com que esse sinal da besta, por exemplo, seja diminuído a escalas impensáveis. Então alguém olha na internet hoje, vê aquele tubinho assim desse tamanho, alguém injetando ele na mão. Isso é a pré-história. Isso é a pré-história do sinal da besta. O sinal da besta naquela época vai ser algo que de repente você não vai nem ver. Você vai chegar em determinado lugar e aquilo vai escanear e vai injetar em você sem que você nem veja. E ali você já está dentro do sistema. Dentro do sistema você participa do quê? De todo o bem, toda a abundância que cai. Pode dar sequência. Nós temos o cavalo amarelo. Havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem ver. E olhei um cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha um nome por morte. E o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra. Lembra das pedras da Geórgia? Eles avisam, né? Eles avisam, eles deixam os sinais. E aí a gente tem que observar os sinais, e a gente tem que estar atento a eles. A gente tem que observá-los e estar cada vez mais nos conscientizando dessa realidade. Estamos nos conscientizando dessa realidade. O objetivo deles é uma população de 500 mil apenas. Por quê? Porque a demais parte da população será morta. Aqui nós temos, por exemplo, essa imagem dessas camas, essas pessoas mortas aí, a grande gripe espanhola. E nós temos, por exemplo, diversos tipos de gripes e de epidemias que surgem na atualidade, que facilmente podem ser desenvolvidas dentro do laboratório e podem ser espalhadas, né? Você tem facilidade hoje de governos espalharem, por exemplo, a fazer ataques químicos, como eu coloquei aqui.
Ataques, por exemplo, com gás sarin, que foi realizado em vários lugares. A guerra biológica, como está descrevendo aqui. Então você tem o cavalo amarelo sendo promovido, por exemplo, com ataques químicos sobre massas populacionais que não acataram ao sistema. Você tem um sistema tirânico que terá o poder na sua mão de implementar esse tipo de ação, esse tipo de atitude. E aí, vamos passar? Vamos dar sequência? Isso aqui já foi abordado, veja, volta um. Veja isso aqui, quinto selo. Quarto selo, acerca do cavalo amarelo. Quinto selo. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus. Hoje você tem a oportunidade de servir a Cristo em espírito e em verdade. Você tem liberdade em Cristo de vir para a igreja. Você tem liberdade em Cristo de orar na sua casa. Você tem liberdade em Cristo de pregar a palavra. Está livre para você. Não despreze essa liberdade que Deus tem te dado, porque chegará o dia que pessoas vão querer servir a Deus e lhe será negado. E como diz aqui, o quinto selo revela aqueles que tiveram que morrer por causa da palavra de Deus, porque conheciam a palavra, porque conheciam a verdade e sabiam que se aceitasse aquela manifestação, aquele sinal, aquele governo, aquele sistema, estariam perdidos para sempre e tiveram que pagar com suas próprias vidas. Então dê valor ao que você tem hoje, para que você não precise passar por isso aqui. O quinto selo revela a multidão das pessoas que foram mortas por amor da palavra de Deus. E no sexto selo, pode passar, você tem quando Deus dá um basta. Deus diz, basta, chega. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro, como um saco de silício, e a lua tornou-se sangue. Nós temos hoje, por exemplo, algumas manifestações já da lua de sangue. O pastor Delis, por exemplo, fala bastante acerca disso. E a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos de seus lugares. Veja o tremendo abalo sísmico que foi causado aí pela abertura desse selo. E os reis da terra, e os grandes, os ricos, os tribunos, e os poderosos, e todo servo, todo livre, se esconderam nas cavernas das rochas das montanhas. Por quê? A destruição das cidades pelo abalo sísmico fez com que o único lugar seguro fossem as cavernas das montanhas. Isso é Deus dizendo, chega. Chega dessa carnificina, chega dessa violência. E Deus liberando o sexto selo traz essa grande catástrofe aqui. E agora nós veremos Deus implementar uma ação contra o governo do anticristo agora, trazendo sofrimento agora sobre o governo do anticristo. Veja, pode passar, próximo. Sexto selo. O sexto selo também fala acerca disso, ó. Pode passar? Fala acerca disso, ó, os israelitas. O número deles que foi indicado, os israelitas que vão participar do evangelismo global, tá certo? Juntamente com as duas testemunhas, que também estarão proclamando a palavra de Deus, tá ok? E que nós veremos daqui a pouco, no próximo slide, quando eles serão então levados para junto do Senhor. Mas eles serão uma das forças de evangelismo na terra. Pode passar. Oitavo, ó, Apocalipse 8. E havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu. Isso aqui eu acho extraordinário. Fez silêncio no céu. A liberação das 7 trombetas da ira de Deus. Então nós temos aí um momento solene. Em que esse governo que se levantará e que empreenderá essa carnificina, essa guerra, essa destruição, será agora punido. Começará uma punição parcial primeiro. A primeira punição parcial, nós vemos, por exemplo, 1/3 da terra foi queimado, 1/3 das águas tornou-se sangue, 1/3, ele vai dessa forma, punindo parcialmente. Por quê? Porque ainda existem remanescentes que estão sendo evangelizados pelos 144 mil e pelas duas testemunhas, que estão sendo ganhos para o reino de Deus, a última colheita. Como nós temos Cristo e as primícias, não é? Cristo e as primícias daqueles que dormem. Dentre os que dormem, Cristo e as primícias. O que é a primícia? A primícia é a primeira colheita. A primícia, ela é colhida e entregue a Deus, movida pelo sacerdote, na presença de Deus. É Cristo. A primícia de uma colheita consagra toda a colheita que virá. Depois da primícia vem a grande colheita, quando você tem os frutos da terra. Aí você tem a grande colheita que será o arrebatamento. Só que depois da grande colheita você tem as espigas caídas, que é aquilo que foi tirado da primeira colheita, que não estava maduro ainda e que amadureceu depois.
Você tem, por exemplo, chuvas temporãs e serôdias. Chuvas temporãs, você tem a primeira colheita. Chuvas serôdias, que é as tardias, você tem as espigas que nasceram depois. A primeira colheita é o arrebatamento. As espigas caídas são aqueles que ficaram no arrebatamento e serão colhidos na grande tribulação. E aí nós temos, por exemplo, as trombetas, elas começam a julgar parcialmente. Pode encher a tela aqui, pode passar, isso. As duas testemunhas, conforme já foi abordado, a grande tribulação para Israel. Apocalipse 11, por exemplo, foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou um anjo e disse: levanta-te, mede o templo e o altar, e os que nele adoram, e deixa o átrio é aquele que ficava fora do santo, lugar santo, o átrio que está fora do templo, e não essas, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses, ou 3 anos e meio, metade, a segunda metade da semana. Vamos passar, porque eu quero chegar agora nessa parte aqui, Deixa eu chegar aqui e eu levar vocês para lá. Vamos lá. Vamos lá, pode passar. Pode passar. Pode passar. Isso, pode passar. Pode passar. Vai. Enche a tela. Vamos lá. As trombetas. Nós temos, primeira trombeta.